Nossa história. Olá, bom dia! Já contamos aqui algumas histórias do Coronel Luiz Alves da Silva, um importante personagem da história santacruzense. Mas existem histórias que não são assim tão, digamos assim, históricas. São casos meio bizarros, escabrosos, que vão passando de boca em boca, de geração em geração e constituem um interessante acervo de lendas urbanas. Com a colaboração inestimável do Gilberto Geraldo, a quem agradeço desde já, vamos contar algumas dessas histórias do Casarão do Coronel. Luiz Alves da Silva nasceu em 21 de abril de 1886 na fazenda Olho d'Água do Félix, município de Caruaru, e faleceu no dia 11 de setembro de 1950, aos 65 anos de idade, tendo sido sepultado em Caruaru, no jazigo da família. Mas conta-se que ele teve um desentendimento com um padre por causa de terras. Praticamente todo o terreno que circundava a vila de Santa Cruz era de propriedade de Luiz Alves. O primeiro prefeito eleito, Raimundo Aragão, precisou comprar da viúva do coronel vários terrenos para poder dar expansão à cidade, que exigia espaço para crescer. Pois bem, esse sacerdote teria rogado uma praga, que o coronel gostava tanto de terra que seria enterrado 3 vezes. E de fato, foi assim que aconteceu. Ele era dono de uma fábrica de descaroçar algodão, onde sofreu um acidente, perdendo o seu braço esquerdo. Dizem que ele prendeu o braço em uma máquina da usina que não tinha movimento reverso. Ela não voltava. Por conta disso, o coronel teria passado o dia inteiro com o braço dentro do maquinário, esperando a chegada do técnico para desmontar. Quando conseguiu se livrar da prensa, o braço já estava perdido. Com dificuldades para se equilibrar, algum tempo depois ele caiu de um trem no Recife, onde estava a negócios, e perdeu uma perna. Por conta disso, foi ao Rio de Janeiro para fazer próteses dos membros amputados. A perna ele ainda conseguia usar, mas o braço ele não conseguiu se adaptar e logo deixou para lá, jogado numa espécie de quarto de despejo da usina, onde foi encontrado anos depois de sua morte. Algumas pessoas que dormiam ou passavam a noite no casarão contavam que ouviam nitidamente as batidas da perna de pau do coronel no assoalho, altas horas da madrugada. Em 2013, foi criada a casa de shows Usina, no prédio em que ficava a fábrica do coronel Luiz Alves. O vigia do estabelecimento contou que certa noite estava no palco, altas horas, quando ouviu um barulho de água sendo derramada no salão de dança. Uma pessoa tomando banho com balde. Ao acender as luzes, constatou que nem havia ninguém tomando banho, nem sequer o salão estava molhado. Conta-se que teria sido o fantasma de um rapaz que morreu afogado num poço que havia por trás da usina de algodão do coronel, no rio Capibaribe. E foram muitas histórias macabras que circulavam sobre o casarão da Rua Grande. Não havia quem não se lembrasse de um fato quando se falava nisso. Pelas noites, nas malas que se faziam nessa avenida, escutei muitos desses relatos, o que fizeram despertar em mim um terror infantil daquele local. Quando criança, eu evitava até passar pela calçada durante o dia, que dirá à noite. O curioso é que quando Gilberto Geraldo abriu a usina e o fez com o lançamento de um dos meus livros, seguido de um show de Águida Moura, eu fiquei meio cismado de entrar no prédio. Lá no fundo de minhas lembranças, brilhava ainda a luzinha do medo do casarão do coronel. Nossa história. Uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.